Então tá. Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E dessa vez a gente vai contar com uma fisioterapeuta. Ela vai falar sobre motricidade infantil. E eu chamei nada mais, nada menos que a Isabel Garcia, que é uma fisioterapeuta já com muita experiência. Ela é formada aqui na Universidade da Newton Lins. Depois ela fez uma especialização em fisioterapia hospitalar. É psicomotricista e, por fim, a área de atuação que atualmente ela mais tem experiência é em fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente. Então, eu queria te agradecer, Isabel, por vir aqui. E eu queria já também que você já começasse a falar o que é a motricidade infantil e por que isso é tão importante. Obrigada, Ana, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre crianças e desenvolvimento infantil. Então, a motricidade infantil, a motricidade humana, é a capacidade de a gente se mover, de produzir movimentos, né? E ela é muito importante para a gente porque ela é um espelho. Ela fala sobre a condição neurológica, como é que está funcionando esses aspectos neurológicos, mas também de estrutura, músculo-esquelético, né? Como a criança se movimenta, o padrão que ela se movimenta, a quantidade de movimentos, ela fala muito para a gente sobre esses aspectos. Mas também fala sobre outros aspectos, né? Ela dá noção sobre cognição, sobre motricidade, de repente, oral, sobre atenção, sobre a questão da socialização, porque a partir do momento como ela utiliza esses movimentos, ela dá parâmetro para isso, entendeu? Mas o principal também, principalmente falando no primeiro ano, né, no primeiro e segundo ano, a motricidade infantil ela forma o repertório daquela criança, daquele indivíduo, para o resto da vida dele. Por isso que ela é tão importante, por isso que a gente foca bastante no tipo, na qualidade de como é realizada essa motricidade pela criança. E de que maneira que a fisioterapia motora, assim, ela atua nesse acompanhamento do desenvolvimento infantil? Primeiro, a gente avalia a criança e a gente observa se o que ela está fazendo está de acordo com a idade e como ela está fazendo. Essa motricidade que ela está fazendo é funcional? Está promovendo que ela participe, que ela tenha uma atividade? Né? Então, a gente faz esse acompanhamento. Depois, se está tendo algum desvio, alguma alteração dessa motricidade, desses movimentos, que fogem daquela idade, daquele tipo, daquela criança. Entendi. Então, como é que os pais... Porque talvez a maior dificuldade sejam aqueles pais de primeira viagem, né? Quando é que eles vão perceber em que momento do desenvolvimento ou quais seriam os sinais de alerta que eles começam a pensar que, poxa, meu filho não está indo tão bem aqui nessa parte motora? Eu diria assim, vamos pôr 5 sinais de alerta principais. O que a gente que tem que ter foco mesmo. Primeiro, se é uma criança que não foca o pai, né? Não foca a família, não foca o brinquedo. Você coloca lá e ela não tem atenção no que você está fazendo, no que você está falando, no que você está mostrando. Depois, se é uma criança que não se expressa, que do jeito que você coloca, ela fica. Ela não se mexe, ela não explora o ambiente, ela não mostra interesse em se movimentar. Depois, a gente tem diferença de um lado para o outro. Né? Você vê que um braço mexe mais do que o outro, do jeito que você deixa, ele fica. Ou se, como está começando a andar, está arrastando a perninha. Quando você tem uma diferença de um lado para o outro. Certo. Depois, se você vê que a criança não está atingindo os marcos motores, né? Você vê que é uma criança que... Você não vê ela evoluindo, não vê, no próximo mês ela vai conseguir aquilo. Então, no mês passado, desse mês ela está igual ao mês passado. Uhum. Ela não conseguiu as habilidades, né? E depois, qualquer tipo de movimento anormal. Né? Um movimento como tremores, abalos, alguma coisa que lhe chame a atenção. Né? Tudo que chama a atenção, a gente tem que sempre observar. Porque a dúvida gera sempre, né, uma necessidade de avaliação, né? Isso, uma necessidade de avaliação. E aí, como é que... quais seriam pensando no primeiro ano, quais seriam os marcos motores mais importantes que os pais têm que observar? Tá. Vamos focar nos pontos, nas etapas chaves. Primeiro, o controle de cabeça, né? Com 4 meses, a criança de barriga para baixo, você tem que ter uma cabeça já a 45 graus mantida. É aquela criança que mantém aquela cabeça, que não cai mais. Né? Você mostra o objeto, ela já fica ali se apoiando, olha, não é aquela cabeça mais caída nem inclinada para um lado. Uhum. Isso com 4 meses. Depois, com 6 meses, a criança é capaz de ficar sentada. Você coloca a criança e ela já se mantém sentada. Pode tombar um pouquinho, não, mas você já vê um tempo que ela se sustenta. Né? Isso por volta de 6 meses, que é logo a introdução alimentar.
né? Certo. Em alguns momentos, a gente até considera um apoio, mas 6 meses você tem que estar com o tronco já mais alinhado. Certo. Depois, por volta dos 7 aos 9 meses, é a fase das transferências, que é aquela que a criança vai conseguir se colocar sentada. Por exemplo, ela está deitada, ela vai virar de barriga para baixo e vai sentar sozinha. Então, de 7 a 9 meses é o ponto-chave. Depois, a capacidade de se colocar em pé. A partir dos 10 até 12 meses, a criança tem que ser capaz de se puxar para ficar de pé. Pode ser na cama, no berço, no sofá, mas ela tem que se pôr em pé. E o andar até 1 ano e 6 meses, né, que são os 18 meses. Certo. O engatinhar é um ponto muito bom, mas há documentos que não exigem ele. Mas nós sabemos da importância do engatinhar. E ele é de 9 a 11 meses. Então, esses marcos, a gente está falando de uma criança, um bebê que nasceu a termo, né? Os prematuros, os pais têm que esperar esse mesmo tempo ou a gente tem que pensar de outra forma? A gente tem que sempre que corrigir a idade. Tá. Mas os marcos motores sempre são os mesmos, mas com idade corrigida. Então, segurar a cabeça, ele vai ter que corrigir a idade, né, de acordo com a idade que ele nasceu, mas com a idade corrigida de 4 meses, ele tem que estar com a cabeça a 45 graus, com boa sustentação. E o restante também das fases. E aí, os pais que observam, ou isso é um papel do pediatra? Então, de que maneira que os pais têm que ficar atentos nesses sinais de alerta ou em marcos assim que não estão adquirindo? Como é que funciona para os pais ou confirmarem? Eles podem ligar direto para a fisiomotor e falar, estou precisando, ou normalmente é alguém que encaminha? Como é que funciona? Então, as consultas mensais, elas são muito importantes com o pediatra justamente para isso, né? Para qualquer sinal de alerta ser encaminhado para a físio. Mas os pais ou os familiares, qualquer dúvida, eles podem vir de forma porta aberta para o fisioterapeuta, né? Vir sem encaminhamentos. O caso do prematuro, a gente tem a necessidade do acompanhamento com follow-up, né? Hoje em dia, a gente foi uma conquista, porque há 20 anos atrás, quando nós iniciamos na UTI, não era bem fixo isso, sair com resumo de alta já com indicação para o acompanhamento, e é uma equipe de físio, ou de acordo com a necessidade, né, com o pediatra, que ele já sai com isso. Então, os prematuros eles já passam por esse acompanhamento, tanto com o pediatra, mas com o físio também. Os bebês a termos, ou que não tiveram nenhum fator de risco, né, durante os primeiros meses, essa consulta geralmente é com o pediatra. Mas, a qualquer momento, qualquer suspeita, eles podem ter acesso rápido ao fisioterapeuta, sem precisar de encaminhamentos. E no SUS também, ou no SUS é um pouco mais complexo? É um pouco mais complexo, porque geralmente no SUS eles são atendidos por o médico da estratégia da família ou o pediatra. Né? Então, ele vem. Mas, a partir do momento que a família tem esse conhecimento, dependendo, se for estratégia da família, eles podem ir direto na fisioterapia, sim. Pelo menos nos serviços do quais eu tenho conhecimento. Nos serviços especializados, que são via CISREG, aí não, tem que passar via médico, né? Via encaminhamento, Via encaminhamento. Né? E, assim, na minha cabeça, sempre que eu penso em físio, eu penso em toda uma estrutura de equipamentos, né? Isso é uma realidade para a fisioterapia motor em crianças? Ou a gente pode fazer, por exemplo, em domicílio? Como é que funciona o atendimento? Isso é sempre uma questão, né? A fisioterapia ela vem passando por uma transformação, né? Antigamente, se tinha essa questão de ir para o consultório, para a clínica sempre com os aparelhos, né? Principalmente em que o fisioterapeuta era o centro de toda a decisão, né? Não só o físico, mas todo o terapeuta. Então, a gente está passando por esses processos de mudança, onde a família é centrada, né? Toda a prática terapêutica é centrada na família, onde ela é detetora de todos os saberes da criança, nós somos apoiadores, e onde a gente tem uma coisa que é muito importante, que é o engajamento e enriquecimento ambiental. O que é isso? É que a gente acredita que um ambiente enriquecido, domiciliar principalmente, ele é uma fonte de estímulo para a criança. Então, assim, lógico que dependendo da estrutura que você quer, principalmente da estrutura que naquele momento aquela criança está precisando, ou a condição daquela criança precisa, o ideal é clínica. Mas isso não é ponto
firma, porque nós conseguimos, através de vários protocolos, fazer a fisioterapia domiciliar e com grandes êxitos. Inclusive, com comparação, nós temos um protocolo que já foi criado, que justamente ele mostra isso, está vindo para trazer resultado, para justamente mostrar isso. Se o enriquecimento ambiental, o engajamento dos pais, promovendo atividade, mostra resultados iguais ou superiores a tratamentos em clínicas, né? Mesmo? Mas, lógico, cada caso é um caso. Mas a fisioterapia domiciliar, ela é possível e ela mostra resultados, sim. Que legal. E qual que é a sua maior demanda, por exemplo? Hoje em dia, se você fosse listar, não sei, 2 ou 3 doenças ou situações que você mais pega dentro da sua prática. Ana, atualmente, né, depois da pandemia, a gente viu um boom de mudança de várias coisas, né? Hoje são atraso do desenvolvimento motor por diversos fatores, não necessariamente com condições neurológicas, com diagnósticos, né? Mas principalmente a paralisia cerebral também. Então a paralisia cerebral, de alguma forma, também é um carro-chefe. Sim. E pensando... por vários fatores, né? Entendi, de qualquer etiologia, né? Uhum. E aí, pensando, você falou que teve um boom desses atrasos. Você acha que, de alguma forma, o estilo de vida que a gente tem hoje, com as crianças brincando menos, mais em telas, você acha que, de alguma forma, isso contribui também? Com certeza. A gente até se assusta, né? Por exemplo, criança com 6, 7 anos que não sabe pular, que não sabe, que você vê que a forma com que ela anda, com que ela corre, não tem aquela organização de acordo com a idade. São crianças que não têm esse movimento de prontidão, de correr, como a gente tinha antes, né? Não sabem pular corda, e você vê que não é uma condição neurológica, mas sim ambiental. Uma falta de exposição ali. A gente sente muito, 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 principalmente bebês, né? A gente recebe uma gama de bebês com restrição de ambiente, de oportunidades, né? Por vários fatores, né? E que você vê, se você for avaliar, puxa, é uma criança com bastante atraso que você vê que não tem condição neurológica. Né? E sim por questões de movimento, de oportunidades. E essas crianças que acabam tendo um atraso só por uma dificuldade de exposição a determinado estímulo, elas conseguem atingir uma normalidade, assim, o esperado, ou elas ficam com algum déficit permanente? Esse foi assunto até de conversa terça-feira com a Fernanda, inclusive, fisioterapia respiratória. Nós não temos dados científicos para dizer isso, né? Eu não tenho conhecimento disso. Mas, na nossa prática, a gente vê que fica um resquício que a gente ainda tem que trabalhar a longo prazo. Um exemplo prático, por exemplo, crianças que ficam um pouco em prona, né? E que teve porque o prona, muita gente só olha o pescoço, mas não é. Ele é importante todo para a coluna, inclusive para glúteo. Né? Na hora que a criança fica em prona, que ela vai mudando todo o centro de massa para de trás, ela vai ativando toda essa cadeia. E essa cadeia alinha faz toda uma modelagem óssea, principalmente para o andar. Então, esse alinhamento do fêmur vai ser muito importante na hora que ele for adquirir a marcha, por exemplo. Então, são crianças que, se não passar por isso, chega lá, você nota. E é tão interessante que, quando a gente olha a criança, quando a gente já tem uma prática, a gente sabe exatamente o que faltou naquela época. Jura? Sabe? O formato da cabeça, do tórax, o formato do pé, e a gente vai vendo, faltou mais ou menos aqui, faltou mais ou menos ali. E dá para ser trabalhado isso num momento posterior? Dá, mas é mais demorado e mais difícil, porque houve aprendizado. Entendi. Né? A gente uma tem compensação, assim? Porque tanto o cérebro como a estrutura musculoesquelética ela é plástica. Tá. Tanto para positivo como para negativo. Então, lembra daquela primeira pergunta que você falou da importância da motricidade? Sim. Então, o movimento, tudo que a criança faz no primeiro ano, ela está formando repertórios. Ela está ativando a estrutura neural, ela está ativando a estrutura musculoesquelética. Então, se você passou daquela fase e não ativou naquela hora, na hora que você for precisar, pode faltar e pode ocorrer as compensações. Em alguns casos, são mais rápidos de se ajustar, outros você vê que demanda um pouquinho mais de tempo e de ajuste, justamente por essa modelagem que a criança passa. Então impacta mesmo, né?
Então, nós sentimos, na prática a gente sente, mas eu não tenho dados científicos para te dizer, olha, realmente faltou aquilo ali. É que eu acho que junta com um pouco o que você falou naquele início também, da questão da funcionalidade, né? De repente, você, com esse olhar mais técnico, consegue ver que falta. Mas como tem função, a pessoa não percebe, ou vai achar que, sei lá, é alguma coisa somada, sei lá, uma dor que fica, uma compensação. De repente, aí eu tô pensando como uma pessoa não técnica, sabe assim? Que dentro dessa visão mais estruturada que você tem como especialista, que lida, que consegue distinguir um tórax de uma criança que fica mais deitada e menos deitada, talvez você veja que ali falte, mas ela deva conseguir compensar, então as pessoas não sentem falta, entendeu? É isso que eu estou pensando. E assim, engana muito. Por exemplo, o fazer e o como fazer. Sim. No primeiro ano, o como fazer impacta muito, porque esses movimentos estão causando repertório. E engana mesmo. Por exemplo, uma criança que eu fui avaliar, era por volta de 6 meses, e a família estava crente que ele estava se arrastando, né? Mas só que quando a gente foi ver, ele estava usando exatamente os extensores. Ele se arrastava de costa. Ele ficava altamente em arco, né? Assim, falando leigamente, e ia se arrastando. Para aquela família que tinha aquelas informações, ele estava se arrastando. Olha, ele está se arrastando. Para ela, a função estava... Né? Só que quando a gente foi ver, ele não estava se arrastando. Ele estava ativando uma cadeia extensora para fazer um repertório que, naquele momento, se a gente não corrigisse, causaria outras compensações. Porque o se arrastar não é daquele jeito. Né? E você estava ativando exatamente só uma cadeia. Então, e estava repercutindo, porque era uma criança que não rolava. Né? Ele não conseguia fazer toda a ativação dos flexores, dissociar a perna para rolar, porque ele só ficava na extensão e ele se arrastava a casa inteira e, poxa, está super bem, ele está brincando, olha aqui. E para a gente era, uau, pelo amor de Deus, né? Vamos corrigir. Isso. Assim como outros exemplos, por exemplo, criança que tem uma alteração no engatinhar, né? Não, mas ele está engateando, mas ele não está engateando. Muitas vezes ele está se puxando, se arrastando com o bumbum, né? Então, assim, tem várias outras situações que realmente confundem o fazer com uma funcionalidade verdadeira, com boa ativação dentro de um padrão funcional que não impacte negativamente aquele desenvolvimento. Aí você falou uma coisa que às vezes eu vejo no consultório, assim, às vezes a criança engatinha com uma perna arrastando, ou às vezes com o bumbum, então não pode? Engatinhar nos 4... com descarga nos 4 membros, entendeu? Certo. Lógico, Ana, que uma coisa, um sinal, ela não é aquilo. A gente não pode fechar qualquer coisa, né? Você tem que analisar todo o desenvolvimento daquela criança. Mas as etapas de desenvolvimento são uma. Né? Por exemplo, engatinhar com 4 membros. Certo. Vai ter variações de uma criança para outra. Por exemplo, se eu e você deitarmos no chão e vamos levantar, você vai levantar de um jeito, eu vou levantar de outro. Certo. Mas a gente está fazendo a função, que é se levantar. Certo. No primeiro ano, tem uma variação, porém menor, mas há um padrão de movimento. Por exemplo, engatinhar tem que ser o descarga de peso nos 4 membros. Se não está fazendo aquilo, mas a gente olha outras coisas, né? Que está ok, que é fácil de ajustar, é uma situação. Entendi. Mas uma criança que já vem com várias compensações, aí é outra situação, entendeu? Entendi. A gente tem que olhar tudo, né? E principalmente quando a gente fala assim, que é muito temido por alguns, quando a gente vai avaliar uma criança e que a gente fala assim, puxa, tem risco de atraso. E as pessoas acham que quando a gente fala risco, é questão de lesão. Não é. Né? Até porque se tem lesão ou não, é parte médica, a gente não dá esse diagnóstico. Mas quando a gente fala que tem risco do desenvolvimento, a gente fala justamente de todo o repertório, de toda a funcionalidade, porque o que a gente quer que as crianças façam? Que elas tenham função para quê? Para participar e para ter as atividades dela, para brincar na rua, para o que ela quiser fazer, certo. Né? E a gente se preocupa disso porque a gente tem esse conhecimento que as fases de desenvolvimento são importantes para quê? Para a plasticidade neuronal. Então, quando a gente pega uma criança muito atrasada, que a gente fala assim, puxa, vamos intensificar a físio, é porque a gente sabe disso. A gente sabe que o cérebro está ali bombando, ele está precisando.
e que com 2 anos, com 3 anos, a gente tem a teoria da poda neural. Certo. Né? Então, a gente fica louco, porque a gente sabe que o impacto que isso pode ter no desenvolvimento todo de uma criança. Né? Entendi. E aí, você tem alguma coisa que é mais particular aqui da região norte? Alguma patologia ou, às vezes, alguma característica, assim, nessa questão do desenvolvimento? Ou não é uma coisa que você percebe? Não vejo. Não, assim, pensando agora rápido, não. Né? E, assim, a gente pensa que, normalmente, eu sempre converso com quem vem aqui, a gente tem essa questão da dificuldade de acesso, né? Então, no interior, a gente sabe que as pessoas simplesmente, às vezes, malemar tem médico, agente de saúde, então, quando a gente pensa em físio, fono, TO, quase que inexistente. Ou quando tem, é específico de adulto. Você acha que, de alguma forma, como você falou que tem bons resultados de físio em casa, você acha que a telemedicina ou um treinamento, uma assessoria, não sei, uma mentoria, de alguma forma, você aqui na capital consegue dar uma assessoria, uma ajuda para essas pacientes do interior que precisam de uma especialista para o desenvolvimento do filho? Sim, Ana. E nós temos esses protocolos que estão sendo estudados, né, que, inclusive, estão trazendo bons resultados justamente de forma remota. Né? Por quê? Porque com essa revitalização dos aspectos neurofuncionais, que tudo se baseia, as práticas são centradas na família, onde a gente acredita que a família é o grande motivador, grande fator de engajamento, e o enriquecimento ambiental, eles favorecem esses tipos de atendimento remoto. Legal. Então, geralmente, como os protocolos estão acontecendo? Há uma supervisão, se tiver condições de fazer uma avaliação presencial, é o melhor, mas hoje a gente tem instrumentos que permitem, através de um vídeo, por exemplo, o GMA, o General Movies, a família manda, que é até 5 anos, né? Que é um padrão ouro de avaliação. Ela manda um vídeo da criança filmando de cima para baixo e de 30 segundos a 1 minuto, e a gente consegue fazer uma boa avaliação e orientar essa família. Então, mesmo? Isso. Há protocolos que a gente faz assim, faz uma avaliação primeiro, né? E aí a gente estabelece junto com a família que vai dizer as necessidades que ela tem para aquela criança, junto, né? E a gente vai traçar os objetivos, que a gente tem até o estilo, a avaliação SMART, que é onde esse objetivo ele tem que ser relevante, ele tem que ser mensurado, ele tem que ser alcançado, ele tem que ter uns aspectos para realmente ser relevante para aquela família, né? Porque não adianta eu objetivar uma coisa que não é a realidade daquela família e que não é importante para elas, né? Certo. Então, a gente faz a avaliação, traça os objetivos com aquela família e a gente faz as orientações para a família, para fazer toda aquela estimulação em casa, Certo. principalmente com o enriquecimento ambiental. E aí a gente vai ou de uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, eles filmam, enviam para a gente. E na UBS, a gente faz muito isso, né? Principalmente do tipo de resultados que aquela criança precisa. Se é uma criança que tem um atraso de desenvolvimento motor, mas que não tem aspectos neurológicos tão importantes, provavelmente a gente marca uma vez por semana, todas as orientações para casa, ela vai para casa e ela fica mandando vídeo. Olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo, e a gente vai acompanhando. Isso já tem protocolos bem estabelecidos, né? Depois eu posso te dar o nome, te dar as referências até. Mas já tem funcionado bastante. Por quê? Porque a gente acredita que o enriquecimento ambiental, junto com o apoio da família, é altamente importante. Lógico que não é para qualquer família. Sim. Né? Porque tem família que ou não temos um cuidador disponível para aquilo, para fazer aquela rotina, ou pela questão emocional daquela família, porque a gente, principalmente crianças maiores, o atrito, de repente, pode ser maior, né? Porque pode confundir o papel de mãe com ali. Mas se você fizer um bom enriquecimento ambiental, você preparar a sua casa para criar oportunidades para aquela criança já é muito. Por exemplo, eu tenho uma criança que tem PC nível 2 e que a família estava treinando autonomia para ela beber água, né? Para que ela fosse capaz de pegar o copo dela no bebedouro. Nós, na fisioterapia, trabalhamos toda a questão de estrutura, tudinho, ela fazia fisioterapia domiciliar. E aí a mãe a gente começou a treinar, e a estratégia que foi, era alto,
né, o bebedouro, a estratégia que foi escolhida junto com a família, pela família, inclusive, foi que fizesse uma escadinha para que ela pudesse subir e botar o copo dela no bebedouro e tomar água. Eu trabalhei todos esses aspectos na físio e a mãe colocava a escadinha lá. O pai, inclusive, o avô que fez essa escadinha e ficava lá. Então, a criança repetia várias vezes ao dia aquela função. E ela conseguiu, entendeu? Então, ela enriqueceu. Então, quando a gente fala até de protocolos domiciliares, muita gente acha que é exclusivamente chegar lá e fazer os exercícios. Vamos lá, fazer 10 repetições tudinho. Em alguns casos pode ser, mas em outros casos o enriquecimento ambiental vai ser já de grande suporte. Entendi. E aí você falou da paralisia cerebral, a gente sabe que existem diversos graus de dificuldade, de aquisições ali, né? Dependendo do tamanho do acometimento. Como é que você costuma trabalhar com essas crianças? Elas vão precisar de físio a vida toda? Você habilita para atividades de vida diária? Como é que você mensura e quais são os objetivos com essas crianças? Então, cada caso é um caso, né? Então, assim, a gente vai ver, junto com a família, o que ela quer naquela hora. Qual é o objetivo daquela hora, né? O treino específico de vidas diárias fica com a TO. Mas o que a físio faz? Dá condições para que aquela função seja executada. Né? Então, a gente trabalha, de repente, um fortalecimento maior, uma dissociação. Tudo isso em conjunto, tudo isso em equipe, tudo isso principalmente com a família. Mas depende do momento daquela criança. Então, por exemplo, tem momentos, geralmente, o primeiro e segundo ano, a fisioterapia, ela é a que mais, vamos lá, vai ser mais intensiva. Mas, de repente, a criança chega na escola, entra na fase da escola, a fisioterapia talvez naquele momento não seja tão importante, seja mais a parte pedagógica. E aí eu entro para dizer o que eles precisam para aquela função executar. O que eu posso fazer para que a função daquele outro objetivo seja feito. Por exemplo, a gente vai agora fazer tempo de mesa, né? Então, Isabel, vamos lá fortalecer mais o abdômen para ela aguentar mais tempo sentada, para que a coordenação, para que consiga pegar o lápis. E aí a físio, de repente, nessa hora, diminui a frequência, aumenta a frequência da TO, da pedagogia, tudo. Mas ele cresceu, agora vai para os esportes. Então, a fisioterapia, dependendo da situação, aumenta a frequência e já entra o educador físico. E aí tudo depende. Por exemplo, eu tenho um cliente agora, que completou 10 anos. Ai. Eu falo que já é um casamento, né? Que já dá para dividir a nossa roupas. Já dá para dividir até a herança. Os objetivos junto com a família chegou no ponto que talvez, como a gente já falou, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, a fisioterapia já não vá. Ele vai para outro tipo de atividade. Entendi. Ou um pilates, ou a musculação. Depende do que ele está fazendo. Nós reduzimos a físio, porque é uma criança nível 3 da GMFCS. Ele já anda em casa e no condomínio sem andador, sem nada, de forma independente. Na escola, ele usa o andador e em longa distância, a cadeira de roda. Mas sobe escada, desce rampa, degrau, tem altas habilidades, senta, levanta, faz todas as transferências. E diminuímos a físio, agora entrou mais o esporte, a natação, talvez ele entre para o futebol. E aí, o papel da físio, talvez, dependendo do objetivo que aquela criança está e família, já não seja tão, aquela físio, né, domiciliar, específica, não seja tão mais necessária. E sim, a gente mude de outros tipos, como o pilates, como vai para o esporte, vai para uma musculação. Entendi. Alguma atividade sempre vai precisar, porque o músculo é plástico. Né? A gente sabe que o dano neurológico tem uma alteração do tônus, que se a gente não ajustar, pode causar danos, né? Encurtamentos, contraturas. Então, a atividade ele sempre vai precisar. Mas talvez a fisioterapia, dependendo do objetivo que aquela criança está, não seja mais necessária naquele momento, entendeu? Entendi. E aí a gente vai vendo. Houve necessidade, volta para a físio. Não, volta, entendeu? Depende muito. Como ele está entrando na pré-adolescência, para ele o esporte vai ser bem mais impactante e aí ele já vai para uma musculação mesmo. Entendi. Entendeu? Então, cada caso né? E principalmente cada objetivo. Né? Você tem que ter em mente o que você está fazendo. Para até eu dizer a fisioterapia vai ser bom, quantas vezes, o que eu vou fazer. Porque se a gente não tiver objetivo, a gente não sabe o que quer, né, ali. Vai Entendi. ficar Qualquer perdida. coisa serve, na verdade.
entendeu? E você sabe uma coisa que eu comecei a ficar mais atenta depois que eu atendi mais? A questão que as crianças com transtorno do espectro autista têm a questão da hipotonia, né? E aí eu não entendi a função, antes de entender todo esse contexto, não entendi a função da físio. Até que uma mãe falou assim, Ana, para o menino fazer uma atividade de mesa mesmo, qualquer coisa, até para ele ter a motricidade fina, se ele não tem tônus, se ele não tem postura, então eu nunca tinha entendido onde é que a físio entrava aí, sabe? Até começar a atender mais, a ver mais o dia a dia. Então, tenha também essa indicação no TEA, né? E até de atenção, Ana. Se você e aí você lembra do repertório daquela criança, lógico que no caso tem uma condição, né, que é a hipotonia, que é uma condição que vem, que é característica, que é presente, mas em outras crianças que não passaram pelaquela fase de repertório do chão, você tem uma perda de força, né? Tanto na hipotonia quanto em outros casos não hipotônicos, que a criança tem falta de força de tronco. Imagine o tempo que ela vai precisar para se segurar, né? Para ela manter sentada. E nisso já cai a atenção, porque em vez de ela estar prestando atenção para o professor, ela está tentando se ajustar, se ela organizar para manter ali. E aí já perdeu a atenção, já perdeu, não escutou o que o professor falou, né? E aí ela vai, pode diminuir o alerta, aí vem a alteração da coordenação, porque ele precisa para você chegar na coordenação fina, você precisa de um bom tronco. E aí é só... É uma coisa puxa a outra, né? Pois é, exigir muitas vezes que a criança escreva com letras cursiva, né? Bonitinha. Né? Sem o controle de tronco é pedir demais. Né? Chega a ser, em alguns casos, de maldade, porque você não tem estrutura para exigir isso. Entendi. Né? Então, puxar. E vocês trabalham motricidade fina também, ou a fisiomotora ela é mais para os grandes grupos, para a questão de equilíbrio, essas motor global, do motor grosso, que a gente chama, né? Geralmente, a motricidade fina, ela é trabalhada muito com as TOs, mas o trabalho é conjunto, né? Elas trabalham o tronco também, mas a gente trabalha bastante tronco, pode trabalhar bastante força de membro superior para ela fazer a função dela. Entendi. E isso é muito importante falar, porque, assim, antigamente a gente dividia a criança, né? A fono vai trabalhar só a boca, pronto. Como se não tivesse músculo. Só que se eu não tiver um bom controle de tronco, vai impactar na função da fono. Certo. Como é que ela vai exigir uma boa motricidade oral, uma boa deglutição, se eu não tenho tronco? Então, eu posso ajudá-la, né, trabalhando o tronco, porque tudo é motor. Se você for ver lá na base, lembrando da pirâmide de aprendizado de Williams, se você for ver até para as funções executivas que ficam lá na ponta da pirâmide, o que é o principal? É sensorial e motor. Porque tudo passa pelo motor. E aí essa questão de todo mundo trabalhar junto, né? E uma coisa vai fortalecendo a outra, né? Porque a gente não divide a criança, não divide o ser humano, né? E aí a gente ganha muito mais. Então, por exemplo, quando a gente faz uma reunião clínica que tem um objetivo lá, olha, esse objetivo, né? Por exemplo, e muitas coisas a gente também ajuda. Por exemplo, a criança não verbal está apresentando sim ou não. Poxa, eu vou usar durante a minha atividade isso. Estão treinando. Então, durante a minha atividade de físio, eu vou tentar incluir o que a fono está trabalhando. Certo. Né? Porque, lembra... O que é importante, agora lembrando? Para a gente ter uma repercussão neurológica, né? Isso é princípio de das terapias, a gente precisa o quê? De intensidade, de repetição. O cérebro ele aprende assim, de intensidade e de repetição, principalmente, e de movimentos ativos. Então, se ela vai para a fono, ela está trabalhando assim, não, e pronto, foi aquilo... Ela vai ganhar, mas numa velocidade. Agora, se a fono trabalha, se a físio trabalha, se a TO trabalha, se a família trabalha, olha a intensidade que ela está tendo de estimulação para ela aprender aquela função. Né? Por isso que o enriquecimento ambiental está sendo, assim, mostrando grandes resultados. Justamente porque se eu enriqueço o ambiente naquela função que eu estou trabalhando, dando oportunidade para aquela criança, tanto em geral como uma atividade específica, eu estou ganhando. Entendeu? E a criança está ganhando. Está ganhando de forma o quê? De forma lúdica, de forma engajada. Porque uma coisa é importante a gente lembrar. Eu posso fazer a mesma atividade com a criança. Ela vai estimular tanto.
Se ela fizer a mesma atividade com os pais, ela estimula 40 vezes mais os neurônios. Tem vínculo, porque né? tem vínculo, tem amor. E tem uma coisa que família nenhuma, que terapeuta nenhum vai ter, que é só de família. Entendeu? Então, olha lá o quanto ela está ganhando. Então, o enriquecimento ambiental, principalmente do domicílio, ele vem mostrando bastante resultado justamente por conta disso, por esses N fatores, entendeu? Entendi. E aí você fala bastante da questão ambiental. De que forma você acha que as escolas podem ajudar quando a gente pensa, né, em inclusão, acessibilidade? De que forma você que vê crianças com diferentes limitações, o que você acha que falta nas escolas e de que forma a gente poderia aprimorar isso de maneira, né, como coletivo, como social? Ana, está mudando. Hoje as escolas estão bem mais abertas, né? Hoje a nossa entrada na escola está bem melhor, né? Porque nós somos uma equipe, né? A escola, como até uma parte, ela não vai saber como, de repente, ela favorecer aquela acessibilidade, né? Sim. Então, assim, muitas vezes é falta de informação e de oportunidade para aquela criança. Agora, se a escola se mostra acessível, vamos lá, vamos sentar, o que a gente pode fazer? A criança ganha muito mais, porque a gente sabe que a escola tem é fundamental, mas muitas vezes o conhecimento dela vai até um certo ponto, certo. Porque isso é mais de terapia, mais de manejos dia mesmo, ali, né? De usar um equipamento. A escola não tem aquela informação naquele momento. Mas, a partir do momento que a gente senta e conversa, poxa, ganha bastante. E não muita gente coloca filho alguma criança com determinada deficiência física, ou deficiência como todo, muita gente acha que é só para socializar. Não é. Ele tem que ter um objetivo na escola, né? Ele não vai ali só para socializar, ele vai para aprender, e aprender de diversas formas. Aprender a lidar com os amigos, aprender as funções pedagógicas, vai aprender a se locomover, porque o que a gente quer que a criança faça na escola, né? Principalmente do ponto de vista da fisioterapia, que ela tenha atividade e participação. Lembrando, tem tudo da fisioterapia vai ser função. Função para quê? Para promover atividade e participação. A gente quer que aquela criança tenha uma atividade na escola. Vamos lá, vamos para qualquer tipo de atividade da estrutura da escola, da turma. Para quê? Para que ela participe daquela atividade como um todo. E não só ir para participar, entendeu? Então, assim, a escola que tem hoje, que se mostra aberta, que se mostra, vamos lá. Eu não sei, mas vamos aprender aqui. Porque juntos, assim como muitas questões pedagógicas, eu não sei. Sim. Mas juntos a gente vai sentar e ver o que é melhor para aquela criança. Com foco em quê? Em atividade e participação. Ela tem que ser funcional e não só ir para a escola. Entendi. E me conta uma coisa, onde é que as pessoas podem achar você quando quiserem procurar a Fisio Isabel? Então, eu tenho um Instagram, né? Fisio Isabel Garcia, que é uma comunicação ali. Demora um pouco, mas que com filho e com criança, né? Difícil. É difícil, mas a gente responde. Mas, Ana, eu posso só deixar Deixa o que você quiser. Uma coisa assim, bem Fale tudo o que você quiser. Né? O desenvolvimento nos primeiros anos, ele é importantíssimo, justamente porque ele é repertório para o resto dos anos. E a intervenção precoce, ela é fundamental. Porque a gente está num período que os neurônios estão desenvolvendo, o sistema neurológico, estrutural, musculoesquelético está se desenvolvendo. Então, a gente precisa. Então, qualquer dúvida sobre o desenvolvimento, a gente tem que procurar. Não vamos esperar e, principalmente, não vamos comparar com o do vizinho nem nada. Você viu que a sua filha, seu filho está com qualquer coisa que está lhe chamando a atenção, procure. Né? Via pediatra ou diretamente com a fisioterapia. E a fisioterapia, ela não só atende crianças com diagnóstico, que isso é muito comum. Não vou para a fisioterapia porque eu não tenho diagnóstico. Não. A gente atua nos 3 níveis: preventivo, terapêutico, de habilitação e reabilitação. Né? Então, assim, teve uma alteração de desenvolvimento, a gente vai lá, estimula, tudo bem. Foi. E atua ali, né? E foi. Ou então, vamos prevenir, né? Vamos fazer isso. E aí a gente atua. Por quê? Porque o que a gente quer é que o melhor desenvolvimento daquela criança dentro das condições dela.
É isso que a gente quer. Para quê? Para a gente focar na atividade e participação. E aí eu vou contar uma causa rapidinho, né? Que é um exemplo muito bem disso. Né? A minha amiga Juliene, que estava lá no momento, até acompanhou a gente. Chegou uma criança na UBS, veio caminhada da pediatra, com atraso de desenvolvimento motor. Ela já estava beirando os 11 meses e era uma criança, a única coisa que ela fazia era ficar sentada, que é o que a gente chama de criança estática, né? Que é aquela criança que fica e dali não se locomove. E aí, a gente agendou, a criança tem atendimento prioritário, justamente respeitando o pico da neuroplasticidade, que é até 2 anos, 3 anos, que a gente tem que aproveitar aquilo. E aí, agendamos e a mãe, no dia marcado, chegou. E ela já chegou dizendo assim, olha, eu vim aqui, me encaminharam, mas eu fui na especialidade e ele disse que eu não tenho nada. Aí eu, tudo bem, vamos lá, vamos né? Ver. E aí a criança começou a ficar irritada. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu avaliá-la e depois a gente conversa. Até porque no SUS a gente tem aquela data marcada, a gente não tem um horário, tipo, dá tempo de... Vamos lá, come, dorme e eu te atendo depois, né? A gente tem uma agenda, né? Então o horário é bem estabelecido. E aí eu fiz a avaliação e não vi nada da criança, assim, de estrutura, né? Sem sinais neurológicos que me assustassem, né? Músculos ali tudo tranquilo, não tinha uma alteração de tônus. A criança respondeu comigo, né? Restrita, mas respondeu. Não vou querer que no primeiro atendimento a criança chegue, oi, vamos lá brincar, né? Nem com a gente é assim, né? E aí eu falei, bom, vamos arrumar ela, vamos conversar. Porque aí, se eu não vi nada na criança que me chamasse a atenção, eu tenho que colher todas as informações de rotina, de ambiente, né? De com quem aquela criança fica, que tipo de estímulo. E aí eu fui e falei, ela deu o peito, e aí eu falei, e aí, como é que é a rotina dele? O que ele faz? Não sei o quê. E aí, tipo, 1 minuto ela falando, ela falou, olha, vou ser bem sincera com a senhora. Eu não sei cuidar do meu filho. Eu não recebi cuidados, né? Eu não sei, mas o que a senhora disser para mim, eu vou fazer. E aquilo ali já me causou impacto. E resumindo, era a história. Era uma criança que tinha, uma senhora que tinha perdido os pais. Ela ficou na criação de outras pessoas, mas ela foi... Ela sobreviveu, né? Eram mais 2 irmãos, elas foram vivendo, né? Não teve toda uma orientação, né? E foi. Então, ela não tinha um modelo de como brincar com aquela criança. Ela não tinha modelo, que me arrepia essa história. Não tinha modelo de como cuidar, mas ela amava aquela criança e cuidava dentro do que ela conseguia. Era uma criança saudável, uma criança amamentada, né? Ela estava ali disposta, mesmo que não fosse, a amamentação não é isso, mas ela estava ali se doando dentro do que ela podia. E ela foi bem clara, o que a senhora me ensinar, eu vou fazer. E aquilo me causou um impacto tão grande, que é uma história inesquecível, que eu e essa minha outra amiga, a gente saiu assim mexida. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí, qual era o nosso trabalho? Ela ia 1 vez por semana e eu ensinava ela como brincar com aquele filho. Jura? Mostrando o modelo de como era brincar. Eu não tocava na criança. Eu falava assim, olha, e a gente vai hoje agora estimular o rolar, vamos mudar as transferências, a gente vai fazer assim, você bota o brinquedo assim, vamos fazer assim, e ela foi aprendendo. Eu me lembro exatamente dos primeiros momentos que ela me olhava assim, de desesperada, tipo assim, o que eu faço com essa criança? Ajuda. Entendeu? E aí a gente foi mostrando para ela como ela podia estimular aquela criança. E ela me mandava vídeos, nossa, essa criança em 3 meses ela já estava se pondo de pé. Que legal. E aí entrou outro detalhe, né, que era a restrição social. Ela só tinha contato com aquela criança só tinha ela, né? Então ela estranhava todos os outros profissionais, todas as outras consultas era aquele choro, porque ela estava vinculada somente àquela mãe. O pai era feirante, então, e trabalhava à noite, então ele não tinha vínculo com o pai, né? O horário que ele tinha era sábado e ele acabava descansando, então era ele e aquela mãe. E eu falava, então vamos botar no chão. Ela, doutora, mas eu não tenho como. E eu, mas não tem como? Aí ela trouxe para mim, olha onde eu moro. E não tinha espaço. Olha só o impacto do ambiente.
E aí, o que a gente fez? Então, você vai pegar a sua cama e vai ser a cama. E aí, ela treinava o passar de sentado para de pé na janela. Sério? A criança ela ia lá e se puxava. Ia lá e se puxava. E aí, a criança ia. E aí, na físio, onde ela tinha estrutura de chão, porque era muito apertado, não dava. Não tinha e eu vi. local. Eu vi, não era assim, porque você fala assim, puxa, mas não tem nem um pedaço mesmo. E não tinha. E aí, na físio, ela tinha aquela estrutura maior para ir treinando, para mostrar, para automatizar o que ela aprendia em casa também. E essa criança evoluiu muito sem eu pegar na criança. Que legal. E aí também é como a fisioterapia atua, né? E aí foi o quê? De orientação daquela mãe, de dar modelo de como brincar. Nós paramos na fase que a gente ia para um parquinho. Só que aí, por motivos sociais, houve esse desligamento e a gente parou nesse momento. Porque lá onde ela morava, ela não tinha condições seguras de ir para a pracinha, de ir para um local. Então, o combinado até com o serviço social, a gente ia para um local que tivesse parquinho para eu orientá-la, né? E aí, é engraçado que hoje a gente tem um parquinho, né? Grátis, na Zona Norte. Ah, é? Que os meus meninos tudo vão para lá. Tudo, porque é uma outra coisa que eu queria dar de dicas. Parquinho, gente. Parquinho salva vidas. Lá, né? Um escorregador, gente. Eu amo escorregador. As possibilidades que a criança tem de desenvolver não só motor, né, mas de planejamento motor, de repertório cognitivo, de fala, num parquinho. Interação, né? Nossa! A gente levou esses dias naquele Parque dos Gigantes. E aí, você Sim, falando do parquinho... é ele que eu falo. Acho sensacional ali. E aí, tinha minha filha e tinha mais umas 300 crianças ali. E aí, ela via o mais velho subindo uma escada difícil e ia atrás. E eu acho que é meio por aí, né? Aprender a se desviar. Né? Já vai aprender dali. Mas é ótimo. A minha UBS é na Zona Norte. Então... esse parquinho é onde eu mando eles fazer atividade. Ali. Amo, lindo, maravilhoso. Lindo, limpinho. Eles vão, às vezes, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, naquele sol. Mas as mães levam. Então, assim, porque nós somos suporte daquela família. Sim. Né? Em algum momento, a gente vai... Elas são detetoras de maior conhecimento daquela criança. Eu não tenho condições técnicas de dizer o que aquela criança precisa, porque é a família que precisa. Sim. Mas eu posso ajudar aquela família como conseguir aquele objetivo, como conseguir aquela função que ela tanto está precisando. E entendeu? ela tinha te procurado espontaneamente? Não, essa foi encaminhada pela pediatra. Ah, achei que ela tivesse achado que a filha estava com alguma coisa e... Não, creio que ela não tinha informações, conhecimento naquele momento sobre o atraso. Entendi. Então, parquinhos salvam vidas. Salvam vidas. Que legal. Salvam e tem vidas. alguma coisa mais diferente, assim, que você acha importante falar? Ana, eu acho assim que muitas pessoas perguntam assim, como estimular meu filho, né? O que eu faço? Brincar. A primeira coisa para um bebê que é importante, e não só de bebê, mas todos, né? Toda idade, criação de vínculo. Sim. Criação de vínculo estimula o cérebro de uma forma que a gente já tem comprovações, inclusive com o exame de ressonância, né? Sim. Do quanto ela estimula. Um ambiente seguro, tranquilo, em que essa criança pode ser livre, se expressar, se sentir segura, é outro fator que estimula o cérebro melhor do que um brinquedo da melhor marca, entendeu? E depois o brincar. Brincar com os pais, nossa, é uma fonte de estímulo bastante. E brincar mesmo, das melhores formas, sabe? Não há regras, há a sua brincadeira com o seu filho. Né? E isso a gente está perdendo muito com o dia, né? Pela rotina. Pela segurança, né? Pela segurança. Hoje a gente, né? Como a gente estava até conversando com a Fernanda, eu falei, Fernanda, eu andava no muro. Hoje a gente não vê as crianças fazendo isso. É verdade. Isso subia no telhado, né? Pulava a corda. Hoje as crianças estão perdendo isso. Então, assim, creio que esses três fatores são criação de vínculo, um ambiente tranquilo, enriquecedor, né? E de brincadeira mesmo. E você tem que mostrar para a criança que ela é capaz de fazer aquilo, né? Dar oportunidades para aquela criança fazer qualquer ato motor, que ela seja capaz. Lógico que eu não vou botar um ato que ela, de acordo com a idade, né? Que não ultrapasse a idade dela. Mas que ela seja capaz de fazer isso, de empoderar aquela criança no que ela quer. Puxa, filha, você quer pegar a bola? Vamos lá, eu te ajudo. Mas não fazer pela criança, né? Então, você ter um ambiente enriquecedor,
puxa, de oportunidade, dê oportunidade para aquelas crianças se desenvolverem. Hoje a gente fica muito assim, não sobe aí porque vai cair. Menino, não sobe que vai cair. Perigoso. Não sei o quê. Eu tiro pela minha filha. Minha filha quebrou o braço e a perna, não brincando. Primeiro, quebrou o braço, a perna fazendo yoga em casa. E depois quebrou a clavícula, caímos num buraco no carro. Ou seja, Meu Deus. de forma parada. Não foi brincando, não foi subindo brincando, no muro, subindo no parquinho. Né? Então, assim, dê oportunidades, enriqueça o ambiente. Cara, lembre, o cérebro está ali. Ele é plástico. Tá no auge Tanto para positivo como para negativamente, né? Então, E qualquer dúvida, procure. Não deixe essa dúvida. Teve dúvida, qualquer coisa, vamos lá, vamos ver. Nós temos a caderneta da criança que tem várias informações legais, Sim. né? Que dá para já dar uma boa base para aquilo. Mas procure. Não compare a criança com outra. Essa criança ela é única, né? Então, vamos enriquecer, vamos deixar esse ambiente enriquecido, dar oportunidade. Puxa, e brincar. legal. A Carol falou aqui, a sobreira falou que a gente não pode falar que cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu ritmo. Ah, isso né? é uma frase que deixa qualquer terapeuta, né? Ai, louco. Porque daí, às vezes, a gente perde a oportunidade de intervenção pensando que, não, eu falei só com 4 anos, tá tudo bem, e é isso, né? Não, eu só andei com 2. Não. Ou a gente atua precocemente ou a gente perde a oportunidade de intervenção, né? O cérebro é plástico. Lembre sempre. O neurônio que não é usado, É esquecido, descartado, é podado, né? E aí, então, as pessoas podem te procurar no Instagram e você atua em domicílio também. Atuo em domicílio e atendo na UBS, né? Na estratégia da Saúde. família. Mas aí Saúde da lá família. é pela regionalizado, né? Hoje Ou não? tanto, Ah, que né? bom. Hoje nós temos Outras formas. outras formas de abranger a todos, né? Legal, adorei a conversa, viu? Foi muito esclarecedora. Se alguém ficou com alguma dúvida e para você que ficou até o final, curta nosso conteúdo, compartilhe para que as informações possam chegar a mais pessoas. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 da manhã, a gente está com um episódio novo no ar.